Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se e eu espero que estejam todos bem neste período em que estivemos lá do sábado até o vídeo de hoje e que vocês possam estar aí atentos para mais um vídeo, para mais um pequeno olhar para o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, antes de começar tudo, eu quero dizer que um comentário que minha esposa fez há uns dias atrás, muito sábio, e que é verdade em meio a tudo isso que estamos vivendo agora em relação ao vírus, né? Que todo mundo tem medo do vírus, mas ninguém tem medo do pecado, né? Então, tipo assim, todo mundo tá com medo aí do coronavírus, mas não tem medo de pecar, não tem medo do pecado. E eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor que ninguém, porque a Bíblia fala que somos falhos e pecadores. Mas eu acho interessante todo esse confinamento por causa de um vírus. Pensou se nós tivéssemos que ficar confinados por causa do pecado? Creio eu que verdadeiramente as ruas estariam vazias. Porque nem eu, nem você, nem ninguém somos livres de errar, de pecar. Mas nós temos a chance, como um dia eu falando em oração para o Espírito Santo, eu disse para ele, nós temos a oportunidade sim de ser menos falhos e menos pecadores. Sabe como? Vivendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Tirando totalmente a lupa da teologia e entendendo que o testamento de Jesus Cristo, de Mateus Apocalipse, a morte de cruz e a ressurreição nos compraram da lei e das mentiras que são pregadas nas igrejas hoje. E é muito interessante que eu faço questão de chamar a atenção de todos para isso. Porque a Bíblia, quando nós lemos o que Jesus nos deixou, é tão claro. Quando nós lemos o que os apóstolos nos deixaram, é tão claro. Mas ainda o povo vive à mercê de uma venda em seus olhos. Mas estamos aqui nós, para fazer a vontade de Deus o Pai, que foi revelado por Jesus Cristo. E fazer com que as pessoas sejam libertas de tantas mentiras pregadas por homens, que eu fico inconformado, como eu disse no vídeo anterior, eu fico inconformado de como as pessoas não fazem a leitura corretamente, porque elas preferem que os líderes, os pastores ou quem quer que seja leiam e elas apenas ouçam, mas o ouvir não tem permanecido na mente, no discernimento deles. Então, ouvem da maneira que é pregado por determinados homens e tomam posse daquilo, sendo que muitas vezes estão tomando posse até de maldição. E eu dou um exemplo, né? Eu vou ser bem rápido. O exemplo é, Jesus ele foi tão claro em dizer que eu sou o verdadeiro pão da vida e não aquele que foi dado por Moisés. E hoje ainda nós vemos vários irmãos e irmãs, líderes e tudo mais, falando assim, olha que bênção porque Deus derramou o maná sobre a minha casa. Gente, eu quero chamar atenção sobre isso, eu vou aproveitar e chamar atenção. Não chame a maldição do maná para a sua vida, não. Chama o pão da vida, Jesus Cristo, para a sua casa, que é o mais importante. Amém? Eu tenho vídeo sobre isso aí, tá lá no canal, a diferença entre o maná e o pão da vida. Se você estiver interessado em saber sobre isso que eu estou falando, vai lá, que tem lá o vídeo para você ficar inteirado e ligado sobre isso, e não mais chamar o maná para dentro da sua casa, mas chamar o pão da vida Jesus Cristo. Amém? E hoje o tema deste devocional é graça. Qual o efeito da graça sobre as nossas vidas? Se você procurar no dicionário, você vai entender que graça é favor. Então nós vemos a graça de Deus, o Pai, o favor de Deus, o Pai, para as nossas vidas. É graça sobre graça. Então favor sobre favor. Favores que Deus tem nos dado e que Jesus nos deu, mesmo nós não sendo merecedores de tudo isso. E eu quero pedir para vocês, antes de tudo, que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos e dê um like aí para a gente saber como que está a receptividade das ministrações desses vídeos devocionais. Enfim, tenham aí o livre acesso a todo o conteúdo do canal, inscreva-se, compartilha, porque eu tenho certeza que em um determinado momento algum vídeo, alguma palavra vai servir para alguém ou para você mesmo na sua vida, amém? E eu quero aproveitar, eu quero ler, vamos começar então, o efeito da graça sobre as nossas vidas.
E eu quero ler em primeiro lugar João no capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando eu for falar os textos, você pode anotar, anota para depois você revisar e você mesmo ler e entender o que eu estou dizendo aqui no vídeo, para que não haja dúvida. E mais uma vez eu digo também, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum argumento contra aquilo que está sendo dito nos canais, pode mandar aí sua pergunta, pode mandar aí que eu vou responder, não pelo meu contexto teológico, porque eu não fiz teologia, não pelo meu contexto humano, mas vou responder através da palavra, amém? Da Bíblia, que já tem todas as respostas para nós, amém? Então vamos lá, João, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha só, vamos aí esse pedacinho aí. Pois a lei foi dada por Moisés, lá na antiga aliança, lá para o judeu. Mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Amém? Eu faço questão de sempre falar isso, sabe por quê? Porque nós precisamos entender, está lá, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos foram manifestas e dadas por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fica atento nisso que eu chamo a atenção. Testamento de Jesus Cristo, antiga aliança. Hoje nós somos a geração que vive o testamento de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Graça. A graça, ela tem 3 efeitos sobre as nossas vidas, né? Eu vou trazer os textos aqui sobre cada ponto. Ela salva, ela ensina e ela sustenta. Então a graça, ela salva, ela ensina e ela sustenta. Amém? Então nós vamos começar com o primeiro texto, que é sobre a graça salva. A graça salva está em Efésios capítulo 2, eu vou ler o versículo 8 e o 9, amém? Então, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, amém? Eu quero frisar bem esse última partinha do 9, porque o que nós mais vemos hoje é que a graça que foi dada a todo homem, ela vem para alguns justamente fazendo um efeito contrário do que está pedindo aqui, que ninguém venha se orgulhar, mas os líderes, os pastores, a maioria dos teólogos, eles gostam de se vangloriar, de se orgulhar por uma sabedoria que é contexto humano. Então aqui está dizendo bem claro, não é uma recompensa pela prática de boas obras a graça, mas ela é para que ninguém venha se orgulhar. Então tipo assim, a graça, ela não é recebida por causa das suas obras, não. Tem muita ministração equivocada sobre, olha, são só as suas obras que vão te salvar e que vão te dar graça. Não, a graça nos foi dada não por causa das obras, e para que ninguém venha se orgulhar, sendo que o que a gente mais vê hoje é pessoas se vangloriando e tendo orgulho daquilo que faz, sendo que vai totalmente contra a palavra. Amém? Não vou prolongar muito esse assunto. Agora nós vamos para a graça ensina. E eu quero ler aí, ó, marca aí. A graça ensina. Tito, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 11, tá? A princípio eu ia ler o 11 e o 12, mas eu acho que eu vou dar uma esticada até o 15, mas aí vamos ver agora, amém? Então vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Olha só. Então somos instruídos ao quê? Somos ensinados ao quê?
a abandonar o estilo de vida ímpio e dos prazeres pecaminosos. Apesar de nós sermos falhos e pecadores, podemos sim ser menos falhos e pecadores, aprendendo aquilo que o Testamento de Jesus Cristo nos fala. Ah, pastor, mas como que eu posso ser menos pecador? Como eu posso ser menos ímpio? Conhecendo o seu pecado, analise aquilo que você tem feito e se arrependa. Torne-se uma pessoa diferente daquela que você é, ou de que você era. Torne-se uma pessoa melhor através da mensagem da cruz e pronto. Ah, mas nós não conseguimos. Verdade, nós não conseguimos deixar de pecar e falhar, mas nós podemos sim ser menos falhos e pecadores. Então, abandonar tudo isso que diz respeito a este mundo, né? Como diz um louvor do meu amigo Juliano, o mundo perdeu as cores e o pecado perdeu o brilho. Mas para isso acontecer, tem que você se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo e não se deixar ser enganado, tá? Porque como eu disse há uns vídeos atrás aí, chega desse papo de, sabe, ficar exaltando o homem e olhando para ministrações que não tem nada da verdade de Jesus Cristo. Amém? Mas vamos lá. Prosseguindo agora, vamos lá para 2 Coríntios, a graça sustenta. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: mas ele disse, a minha graça é tudo do que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. O que é isso? A graça, ela sustenta. A graça é tudo que você precisa. E sabe por que é tudo que nós precisamos? Porque quando nós declaramos que somos dependentes de Deus o Pai, de Jesus Cristo, e você se coloca a viver, olha, toda vez eu falo a mesma coisa, porque é tão lindo, né? Quando nós entendemos que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e você para de dar valor às coisas dessa terra, mas começa a olhar para as coisas do céu, para aquilo que nos aguarda, a esperança da vida eterna, a graça de Deus, ela nos sustenta, não mais as ambições das coisas dessa terra. Então, quando ele diz, a minha graça te basta, o meu poder opera melhor na fraqueza, porque quando você está lá na sua vida espiritual, achando que você não é nada, porque você não consegue nada nesta terra, aí que na tua fraqueza espiritual, você é sustentado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os aspectos, espiritual, físico e financeiro, sim. Mas não é através de dízimo e oferta, é através da graça de Deus que somos abençoados. Não é por a falsa prosperidade que você tem que devolver para Deus o que é de Deus para você ser abençoado. Não, porque a graça nos foi dada de graça. Isso é o mais importante entendermos. Então a graça nos sustenta. Eu sei que de repente, porque o tempo é muito limitado nos devocionais, talvez eu não consiga te explicar muito, mas quando você começa a ler atentamente os textos, você começa a viver de tal forma para Jesus que você entende esse sustento, esta graça. Então a graça sustenta. Então passamos já pelos três e espero que vocês tenham anotado os textos. Então, a graça salva, a graça ensina e a graça sustenta. Amém? E para finalizar, eu quero ler em 1 João. Se vocês anotaram os textos que eu falei, anote, viu gente? Anota para que vocês possam ler atentamente depois e também entender a mensagem que Jesus deixou. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, 3, 6, vamos lá. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem é ele. Amém? Então esse texto aqui para finalizar esse devocional, quem permanece em Jesus não continua pecando, mas quem continua a pecar não o conhece. E o que eu quero chamar a atenção de você aqui nesse texto? Quem vive nele, quem vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ama o seu próximo, não é mesquinho, não mente e tudo mais, vai
viver uma vida que é o caminho, a verdade que ele propõe. Agora aquele que continua pecando, pregando mentira, pregando escravidão ao povo, cobrando dízimo e oferta, entendeu? Esse tipo de situação aí que a gente sabe que é mentira, infelizmente, não tem comunhão com Jesus Cristo. Amém? E eu quero dizer mais uma vez, quer continuar pregando a antiga aliança? Vai no médico e seja circuncidado. Amém? E outra coisa que eu quero deixar bem claro, busque ser melhor olhando para Ele, para Jesus Cristo, e não para homens, e não para pessoas. Seja melhor buscando Ele, olhe para Jesus Cristo e viva uma vida intensa e melhor. Amém? É isso aí, gente. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. O mais importante é que você possa entender tudo que estamos falando aqui, para que você também seja aquele que vai levar a palavra da verdade a muitos que estão precisando. Que isso é o mais importante para mim, que você seja abençoado de ter a visão da graça de Jesus Cristo. Isso é o mais importante, amém? Então, que Deus abençoe a todos, graça e paz e até o próximo vídeo. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo e compartilhando este vídeo e fazendo com que a mensagem da verdade de Jesus Cristo seja espalhada por aí. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Obrigado. Até mais.